pessoal, nossa aula de hoje aqui vai ser uma revisão sobre calorimetria, aquela parte que a gente fez do estudo dos processos de propagação de calor, ok? Então a gente vai ver os três processos de propagação do calor aqui e uma atividade envolvendo esses três processos. Vejam só, iniciando aqui. Calorimetria, né? Isso vai ser aqui o estudo do calor. Inicialmente aqui tem uma definição já nisso. Calor é energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura existente entre corpos ou sistema, não é isso? E ela vai sempre fluir do de maior temperatura para o de menor temperatura. Então esse vai ser o sentido da transmissão da energia térmica do calor, ok? Vai ser do corpo que está com a temperatura mais alta para o corpo ou o sistema que está com a temperatura mais baixa, ok? Aqui abaixo eu coloquei que Joule é a unidade padrão, unidade do sistema internacional, não é isso? Utilizada como unidade de calor, mas por questões históricas a gente vai considerar aqui calor em caloria. Ok? A gente vai usar a unidade de caloria. Deixei aqui a conversão entre joule e caloria. Essa conversão aqui, tenho falado para vocês que dificilmente a gente vai trabalhar em questão só para converter, mas pode acontecer numa questão, a gente está trabalhando com caloria e pedir o resultado final em joule, ok? No caso, a questão sempre vai dar a conversão lá, qual é o valor que você vai utilizar para fazer essa conversão, ok? Eu deixei aqui como transformar calorias para joule, multiplicar as calorias por 4,186, ok? Normalmente as questões dá 4,2, ok? No caso você vai usar o que a questão pedir. Ou às vezes até mesmo 4, eles arredondam para 4, ok? Se fosse converter de joule para caloria, em vez de multiplicar, eu ia fazer essa daqui, ó. Ia pegar a quantidade em joule e dividir por 4,186, ok? Ou pelo valor que a questão me der, certo? Continuando aqui, processo de propagação de calor. Já vimos que a energia térmica pode mudar de local e espontaneamente da região de maior temperatura para a região de menor temperatura, não é isso? Como eu já falei. Essa mudança pode ocorrer de três maneiras diferentes, ok? Denominadas, condução, ok? Condução térmica, convecção térmica e radiação térmica. Essa radiação térmica aqui também pode ser chamada de irradiação térmica. São aqui os três processos de propagação de calor, ok? Então vamos ver agora esses três processos. Eu não vou entrar em muitos detalhes durante as explicações aqui dos processos, como é uma revisão nisso e para não ficar uma aula muito longa, ok? Muito extensa. Aí vejam só, condução térmica aqui, ó. Condução é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica passa de partícula para partícula de um meio. Esse processo aqui ele acontece nos meios sólidos, ok? E tem um exemplo aqui, ó. Tem aqui uma barra metálica, não é isso? Está aqui presa numa haste. Tem aqui esse bico de bucim ligado, não é isso, com a chama, onde está aquecendo essa parte aqui da barra metálica. Consequentemente, aqui, ó, vai aquecer logo, essa aqui são as partículas, ó. Vai aquecer essas partículas que estão em contato com a chama. Consequentemente, ela vai começar a se ajeitar, não é isso? E vai transferir essa energia para a partícula que está próxima dela. E assim, ó, de partícula para partícula, vai transferindo essa energia, ok? Isso aqui vai ser a condução térmica, passando de partícula para partícula em um meio sólido. E aqui a setinha está indicando o sentido do fluxo de calor, não é isso? A parte que está mais quente para a parte que está mais fria. Continuando aqui abaixo, os materiais em que o processo de transmissão do calor ocorre de forma acentuada são chamados de condutores térmicos, ok? Ou bons condutores térmicos, não é isso? Normalmente aí os metais são bons condutores térmicos. E aqueles que o processo praticamente não ocorre são chamados de isolantes térmicos, ok? Exemplo aqui tem madeira e isopor, é isso?
Principalmente o isopor é usado bastante nisso, para evitar a perda de calor pelos corpos. Isolante térmico. E nesse processo aqui, condução térmica, isso é o único que a gente vai estudar a parte de cálculo. Okay? Que a gente vai ver aqui, ó, o fluxo de calor e a lei de Fourier. Ok? Um pouquinho. Aí vejam só, o fluxo de calor pode ser calculado como a razão entre a quantidade de calor, representada aqui, ó, pela letra Q, e o intervalo de tempo que está acontecendo essa transferência de calor. Ok? O delta Tzinho aqui, intervalo de tempo. Essa letra grega aqui, o φ, vai indicar o fluxo de calor. Quantidade de calor que está fluindo naquele corpo, não é isso? Aí vejam só, tá aqui, ó, fluxo de calor, calorias por segundo vai ser a unidade que vamos utilizar. Ela pode ser utilizada também em watts. Ok? Em watts a gente vai estudar bastante isso aqui. Lá no estudo da eletricidade, né, isso no terceiro ano. A gente vai estudar em watts. E watts é equivalente, é igual a 1 joule por segundo. Ok? É 1 joule fluindo por segundo. Mas a gente vai estudar em calorias por segundo. Ok? O que aqui vai ser a quantidade de calor, calorias, pode ser também joule. E a variação do tempo, que vai ser em segundo. Okay? Se esse tempo lá não estiver em segundo, a gente tem que converter e deixá-lo em segundo. E aqui abaixo tem a lei de Fourier. Ok? A lei de Fourier, ó, é o fluxo de calor, ele é diretamente proporcional aqui, ó, à área. Ok? A área onde está sendo exposta ao calor. A variação de temperatura entre as duas extremidades, ok? Dessa superfície está sendo exposta ao calor. Coeficiente de condutividade ou condutibilidade, ok? Térmica, todo material vai ter o seu próprio coeficiente, ok? E dividido, ou seja, inversamente proporcional à espessura desse material que está exposto ao calor, ok? No caso, se eu for calcular aqui o fluxo de calor que está fluindo através de uma blusa, ok? Alguém vestido com uma blusa, não é isso? Essa área aqui vai ser a área da blusa que está exposta ao calor. Variação de temperatura vai ser a temperatura que está de ambas as extremidades da blusa, ok? Ou seja, uma extremidade da blusa vai ser a temperatura do seu corpo e a outra vai ser a temperatura aqui fora do ambiente onde ele está exposto ao calor. E essa espessura aqui vai ser a espessura do material lá, no caso da blusa que eu estou falando. Aí vejam só, tá? Que o fluxo de calor, as unidades são as mesmas. A diferença aqui é que eu estou trabalhando aqui em cima com a quantidade de calor e a variação do tempo. Aqui as grandezas vão ser a área, variação da temperatura e a espessura do material que está exposto a esse calor. Ok? Coeficiente de condutibilidade térmica aqui, calorias por segundo centímetro e graus Celsius. A área vai ser em centímetro quadrado. Observando que o coeficiente aqui está em centímetro, variação da temperatura graus Celsius e a espessura em centímetro, ok? Um exemplo aqui, aí vejam só, uma pessoa trajando um macacão de lã de espessura 5 mm e área de 2 metros quadrados, encontra-se em um local com temperatura de menos 4 graus Celsius. Sabendo que a temperatura da pessoa é de 36 graus Celsius e que o K aqui, que é o coeficiente de condutibilidade térmica, é de 1 vezes 10 a menos 4. Aí ele pede, determine. Letra A. O fluxo de calor em calorias por segundo, a unidade de fluxo de calor, não é isso? Que se estabelece através do macacão, ok? Ele pede o fluxo, eu já tenho o coeficiente, a área aqui, ó. Ele me deu 2 metros quadrados, lembra que a gente vai usar em centímetros quadrados, ok? Então, metro para centímetro quadrado, ao invés de multiplicar por 100, eu vou multiplicar por 100 duas vezes, né? Isso que é o comprimento e a largura. No caso, 100 vezes 100, eu vou estar multiplicando isso aqui por 10.000, ok? No caso, vai dar, ó, 20.000 centímetros quadrados. Variação de temperatura, temperatura maior aqui, 36 graus Celsius, menos a menor temperatura que eu tenho, menos 4, ó. Menos com menos mais, 36 mais 4, 40 graus Celsius vai ser a minha variação de temperatura, ok? A espessura ele deu milímetros, só que a gente está trabalhando com centímetros. Então, transformando aqui em centímetro, dividindo por 10, 0,5, ok? Colocando aqui na fórmula da lei de Fourier, substituindo a 1 vezes 10 a menos 4,
Esse 20.000 centímetros quadrados, deixei em notação científica já, são 4 zeros, né? Isso então é 2 vezes 10 a 4 positivo, vezes variação de temperatura aqui, ó, 40. Tudo isso dividido por 0,5. Posso cortar aqui essas duas bases de 10 já, né? Isso, menos 4 e 4 positivo, posso anular. Sobrou 1 vezes 2, 2, 2 vezes 40, 80, dividido por 0,5. 80 dividido por meio, né? Isso vai dar o dobro dele, que é 160 calorias por segundo. Ou seja, através desse macacão de lã está fluindo lá 160 calorias por segundo, a cada segundo, ok? Aqui na letra B eu coloquei usando a outra fórmula para calcular o fluxo do calor, não é isso? Ao calcular a quantidade de calor que a pessoa perdeu em 30 minutos. Se ele me dá tempo aqui, eu vou usar a fórmula do fluxo de calor, ok? Ele quer a quantidade de calor. O valor de φ do fluxo de calor que está fluindo eu já tenho. Eu encontrei na primeira, usando a letra A da primeira questão aqui, né, do exemplo, 160 calorias por segundo. O meu tempo, 30 minutos. Então tá aqui, ó, 30 minutos. Esse tempo aqui eu vou usar ele em segundos, ok? Lembra lá que o tempo é em segundo. Então, ó, fluxo de calor aqui, ó, 160, quantidade de calor, dividido por 30 minutos, multipliquei por 60, 1.800 segundos, ok? Posso multiplicar cruzado aqui, então vai ficar Q igual a 160 vezes 1.800, que vai dar aqui 288.000 calorias, ok? Isso aqui é a quantidade de calorias que ele perdeu em meia hora, 30 minutos. Posso escrever isso aqui em quilocalorias também. Se eu dividir por 1.000, né, isso elimina os 3 zeros aqui, ó, vai ficar 288 kg, que ele indica 1.000, né, isso, calorias, ok? Pronto, isso aqui vai ser o cálculo que vai cair nessa atividade. Pode cair a questão usando qualquer uma dessas duas fórmulas para calcular o fluxo de calor. Claro que ele pode pedir aqui variação do tempo, no caso aqui, usa essa fórmula para descobrir o ΔTzinho. Pode pedir variação de temperatura aqui dessa forma, ou a área ou a espessura também do material. Até mesmo o coeficiente, né? Mas normalmente a questão vai dar esse valor do coeficiente, ok? Convecção térmica agora. Convecção térmica é o processo de transmissão de calor em que a energia térmica se propaga pela movimentação das massas líquidas e gasosas. No caso, são dos fluidos. Isso aqui vai acontecer nos fluidos em gerais, ok? Ou seja, líquidos e gases, que alternam suas posições no meio devido à diferença de densidade, ok? No caso, a gente está falando da diferença de temperatura, aqui vai envolver também a densidade, ok? Aí, ó, por exemplo, quando você aquece um líquido uma chama, as chamas inferiores, ao se aquecer, ficam menos densas e sobem, enquanto as camadas superiores, menos quentes, descem por possuir maior densidade. Dá o exemplo aqui da panela, né? Essa panela está aqui no fogo. O fogo em contato com a panela que vai aquecer o fundo dela, e essa massa líquida aqui, considerar como água, né? Essa parte que está em contato com o fundo da panela vai aquecer, vai ficar menos densa, vai subir por convecção, ok? Que é o processo aqui, a convecção térmica. E a parte de cima que está mais fria, ela vai descer, ela vai estar mais densa nesse momento, ela vai descer aqui, ó, por convecção e vai ficar formando esse ciclo de convecção, ok? Ou seja, mais denso tende a descer, menos denso tende a subir, ok? Isso explica também aqui, ó, como a gente deve fazer a instalação correta do ar-condicionado e de um aquecedor em um ambiente. Ó. O ar-condicionado deve ser instalado na parte superior do ambiente, ok? Porque o ar-condicionado ele é utilizado aqui, nesse caso, para esfriar o ambiente, não é isso? No caso, ó, o ar frio aqui, ó, ele é mais denso, ele vai descer, ok? E o ar que está no ambiente mais quente, ele vai subir por convecção. Vai formar esse ciclo aqui de convecção, o ar frio desce, ar quente sobe, até deixar a temperatura desejável aqui no ambiente, ok? Já o aquecedor aqui vai ser o contrário. Ó, o aquecedor é bastante utilizado nos países aí onde tem um inverno rigoroso, não é isso? Ele deve ser instalado na parte inferior do ambiente, porque ele vai liberar o ar quente ele é menos denso, ok? Então o ar quente ele vai subir e o ar que está no ambiente lá em cima, que é frio, ele vai descer, ok? Vai formar essa corrente aqui, ó, de convecção, até deixar o ambiente aqui em uma temperatura agradável, ok? Ou seja, ó, o ar frio mais denso
tende a descer, ar quente menos denso tende a subir por convecção, ok? Outro exemplo aqui de convecção que cai bastante, essa questão de brisa marítima e brisa terrestre, ok? Ó. Brisa marítima que ocorre durante o dia, onde a terra está mais quente que o mar, pois a água é uma substância que precisa absorver grandes quantidades de calor para se aquecer. Aí veja só, tenho aqui, ó, durante o dia vou ter a brisa marítima, ok? Por quê? A terra aqui ela vai aquecer mais rápido do que a água, ok? A água tem dificuldade em absorver o calor. Consequentemente, o ar que está aqui sobre a terra, ó, ele vai ficar mais quente. Como ele está mais quente que o ar que está sobre a água, ele vai subir por convecção, ok? Ele vai subir, está menos denso, vai formar uma zona de baixa pressão aqui, como se fosse um espaço, não é isso? E vai ser ocupado por esse ar que está sobre o oceano, porque ele é um ar que está mais frio, mais denso, ok? Então esse ar do oceano ele vai vir em direção ao continente, ok? E o ar que está no continente vai estar subindo e vai formar aqui essa corrente de convecção, ok? Isso aqui explica também, ó, se você observar, é a vela do barco, assim como os coqueiros, eles estão apontando aqui no sentido da praia, né? Isso no sentido aqui do continente, certo? Vindo para a Terra, porque o ar está soprando no sentido da Terra, certo? Já a brisa terrestre vai ser o contrário, ocorre durante a noite, onde a água, sem o aquecimento do Sol, demora mais para esfriar, mantendo-se mais quente do que a Terra. Durante o dia, a Terra aqui, ela esquentou mais rápido do que a água, quando for à noite, ela também vai esfriar mais rápido do que a água. A Terra vai perder a temperatura mais rápido do que a água, ok? Consequentemente, ó, chegou a noite, o ar que está sobre a água aqui está mais quente do que o ar que está sobre a terra. Consequentemente, ele é menos denso, ele vai subir por convecção. E esse ar que está sobre a terra vai vir em direção à água aqui para ocupar o espaço. Ok? Isso aqui vai ser o sentido, ó, a corrente de convecção. Ok? No caso aqui vai ser a brisa terrestre. Ó. À noite a brisa, o sentido dela é da terra apontando para a água, para o mar aqui, certo? Isso aqui explica também quando os pescadores que usam barca a vela, né, isso sai para pescar, ele sai quando ainda está escuro, ó, o vento vai levar ele no sentido do oceano. Quando for durante o dia, vai vir a brisa marítima e o vento vai agora soprar a vela no sentido da terra aqui, ok? E o último processo aqui, radiação térmica. Radiação pode ser chamada também de irradiação. Ok? É o processo de propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Isso aqui vai ser o único processo que ele vai acontecer também no vácuo. Ok? Ao serem absorvidas, essas ondas se transformam em energia térmica. A radiação térmica ou irradiação térmica é o processo de transmissão de calor em que a energia térmica se propaga sob a forma de raios infravermelhos. Ok? Principalmente infravermelhos. São os raios aí responsáveis por esquentar os ambientes, ok? Os objetos. Ao contrário da condução e da convecção térmica, ela não precisa de um meio material para ocorrer. A gente viu condução meios sólidos, na convecção líquidos e gases, isso a gente chama de fluidos, ou seja, acontece também no vácuo. A irradiação ela vai acontecer também no vácuo, ok? Aí vejam só, os exemplos aqui abaixo eu tenho a radiação solar, sentido aqui do calor, vindo do Sol no sentido do planeta Terra, ok? Viajando aqui no caso no vácuo. A representação da radiação emitida pelo Sol no sentido do planeta Terra, ela viaja no vácuo sem nenhum problema, assim como ela vai viajar no ar, na atmosfera aqui do nosso planeta, ok? Isso aqui também explica o fato de outra coisa aqui importante, as cores preta absorvem bastante do espectro de luz, né, isso, do espectro de cores, ela vai absorver todas as cores, por isso esquenta mais, assim como as cores brancas refletem todas as cores, ok, do espectro luminoso lá, por isso que é agradável vestir roupa branca aqui, ó, no verão, porque o branco vai refletir todas as cores, e roupa preta é agradável vestir ela no inverno, que ela vai esquentar mais, já que ela vai absorver aqui todas as cores, ok, isso aqui por radiação. As cores aí da luz, do espectro luminoso, ok? E a última aqui abaixo,
mostrando aqui os 3 processos numa imagem só, ok? Ó, veja só, tem uma fogueirinha aqui acesa, não é isso? O homem colocou as mãos dele aqui na parte superior, acima da fogueira, e ele vai sentir esse calor sendo conduzido aqui até a sua mão, e o processo aqui vai ser por convecção, ou seja, o calor aqui está sendo transferido através do ar, ok? Ou de gases, não é isso? Então, a representação da convecção térmica emitida pela chama da fogueira. Já colocando aqui, ó, uma barra de ferro, né, em contato aqui com o fogo, ele vai ser conduzido aqui, o calor vai ser transferido para essa barra de ferro por contato, ok? Quando encostar a barra de ferro aqui no fogo, o calor vai ser conduzido por contato, ou seja, por condução da barra de ferro aqui do início dela até chegar à sua outra extremidade. Está segurando aqui com a luva, né, o isolante térmico, ok? Vai ser conduzido de molécula para molécula, de partícula para partícula nessa barra metálica, como a gente viu no exemplo lá de condução térmica, ok? Ou seja, aqui no meio sólido, que é a barra metal. E aqui a representação da irradiação, não é isso? Mesmo no caso aqui, ó, você estando com a mão afastada, e já é um terceiro caso, você estando com a mão afastada aqui, ó, na lateral, ok? Dessa fogueira, você também vai sentir o calor chegando até as suas mãos, e esse calor agora ele vai viajar por irradiação, ok? Por ondas de infravermelho, certo? Que elas conseguem viajar no vácuo também, conseguem viajar aqui nos meios, né, isso? No ar ou nos gases, ok? E por último aqui, estufas, dentro do processo de radiação e radiação térmica. A estufa é um recinto onde as plantas são mantidas no ambiente aquecido. Para isso, o teto ou as paredes da estufa são feitos de materiais como vidro ou plástico, ou seja, materiais transparentes à energia radiante do sol, ok? Mas que impede a passagem da energia reemitida pelos objetos em seu interior. Dessa forma, o ambiente da estufa se mantém quente mesmo no período noturno, ok? Veja só como acontece o processo aqui, ó. O Sol aqui, ó, vai emitir as suas ondas aqui, ok? As ondas eletromagnéticas. Essas ondas aqui são ondas curtas, ó, na faixa do ultravioleta e da luz visível, ok? Elas vão passar sem nenhum problema aqui, ok? Pelas paredes da estufa, ou seja, que são transparentes de vidro ou de plástico. Chegar aqui dentro do ambiente, essas ondas eletromagnéticas aqui vão entrar em contato com os objetos, né? Isso no caso aqui com as plantas da estufa, ok? Vão aquecê-las e depois vai ser reemitidas ondas também na faixa do infravermelho, ok? Infravermelho, ondas longas na faixa do infravermelho é responsável por manter o ambiente aquecido. Essas ondas longas na faixa do infravermelho, ó, estão representadas por essas ondinhas aqui laranja, ó, pequenininha aqui. Você observa que ela chega na parede, ó, e é refletida, incide na parede e é refletida de volta para os objetos. Como elas são ondas longas, elas não conseguem passar, tem dificuldades nisso, em passar por paredes aqui de vidro ou de plástico, ok? Ou seja, transparentes. A gente observa isso aqui também. Se a gente deixa o nosso carro parado no estacionamento com os vidros fechados, ele vai acontecer um processo como se fosse uma estufa, não é isso? Você deixar alguma coisa lá dentro do carro, quando você chegar para pegar, vai observar que está bem quente, assim como o ambiente dentro do carro, porque as ondas vão passar aqui sem nenhum problema. Quando entrar em contato com o interior do veículo, vai começar a esquentar, vai formar ondas, liberar ondas na faixa do infravermelho também, e essas ondas não conseguem sair de dentro daquele ambiente, ok? Vai manter aquele ambiente ali aquecido. E por fim aqui, pessoal, agora ó, a nossa atividade. Eu expliquei um pouco rápido, justamente para o vídeo não ficar muito longo, ok? Tem algumas coisas aqui também, eu coloquei só o essencial, eu não falei de parte da garrafa térmica, no processo de radiação e também não falei na parte de inversão térmica lá no processo de convecção, ok? Justamente para não ficar muito longo. Mas foram processos que a gente também já estudou, então se alguém quiser ver alguma coisa pode revisitar essa parte do conteúdo que a gente tinha estudado. Coloquei mais aqui mesmo o essencial. Ok? E que eu vou cobrar mais na frente um pouquinho. Aí vejam só, a atividade aqui agora envolve os 3 processos, certo?
A primeira aqui, ó, o sentido de transmissão de calor em dois corpos depende, isso aqui eu falei logo lá no início, falei bastante no início da aula. Segunda questão aqui vai ser uma questão que você vai utilizar a lei de Fourier. Quer saber qual é o fluxo de calor? Eu deixei o coeficiente de condutibilidade térmica aqui nos dados. No caso aqui, você vai colocar aqui a área, variação de temperatura e a espessura, substituir na fórmula aqui e resolver. Ok? Lembrando que a área aqui vai ser só multiplicar, ele já deu aqui altura 150 e largura 50 já está em centímetro. Só multiplicar e você vai encontrar o valor da área. Terceira questão aqui vai ser falando sobre o coeficiente de condutibilidade térmica. Eu acho que na explicação, deixa eu dar uma voltadinha um pouquinho aqui. Eu não cheguei a enfatizar essa parte, já que eu não coloquei muita coisa não. Aqui, ó. Pronto. Esse coeficiente de condutibilidade térmica aqui, eu cheguei a falar que cada material vai ter o seu próprio coeficiente de condutibilidade térmica, ok? Um exemplo que isso aqui acontece no nosso dia a dia. Vejam só, se a gente for abrir a porta lá da nossa casa, da nossa residência, quando a gente pega lá no trinco, a gente vai sentir que ele está mais frio do que a porta. Um exemplo, se for uma porta de madeira, né? Isso por conta da temperatura do ambiente. Aí você diz, o trinco está mais frio do que a estrutura da porta, mas na verdade os dois estão à mesma temperatura, que é a temperatura do ambiente, ok? Mas na verdade você sente que ele está mais frio, você tem essa sensação, porque ele é feito de um material normalmente metálico, que tem um coeficiente de condutibilidade, ó, esse valor de K aqui, maior do que o da madeira, no caso maior do que da substância que é feita a porta, ok? Por isso que ele vai transmitir essa temperatura mais rápida até o nosso corpo, então a gente vai ter a sensação de que ele está mais frio. Se essa temperatura tivesse muito quente no ambiente, um exemplo, se eu tivesse com um ambiente com uma temperatura muito elevada, ok? Consequentemente, a porta de madeira ia estar mais frio do que esse trinco metálico, ok? Consequentemente, ó, o processo ia se inverter, ele ia conduzir a temperatura mais rápido, a gente ia sentir que ele ia estar mais quente, ok? Mas na verdade os dois estão à mesma temperatura, ok? Estão à mesma temperatura. O que dá essa diferença de sentir que um está mais frio que o outro, mais quente, é o coeficiente de condutibilidade térmica, ok? O material que tem um coeficiente maior, se os dois estão expostos a uma temperatura que não é elevada, consequentemente, o que tem o maior coeficiente vai parecer estar mais frio do que o outro, ok? Isso aqui um pouquinho. Na quarta questão aqui, você vai analisar, ele quer saber o calor é transmitido principalmente por irradiação na seguinte situação. Bom, aqui vão ter as 5 situações. A gente viu os processos, não é isso? Condução meios sólidos, convecção nos fluidos em gerais, né? Isso, líquidos e gases. E a radiação, que ela acontece também no vácuo, ok? Não precisa de um meio material. Questão do Enem aqui. Vai analisar a situação. Ele quer saber quais são os dois processos de propagação que são relacionados aqui na fala dos dois personagens, ok? A sexta questão aqui do Enem. Mais uma charge. Da charge aqui ele diz que está muito frio, vem o jornal. Ele diz, pelo menos eu fico por dentro das notícias. E na tirinha, ó, faz referência a uma propriedade de grandeza física em que a função do jornal utilizado pelo homem é a de, ele está usando o jornal, qual vai ser a função aqui do jornal? Absorver a umidade dissipada, impedir o frio do ambiente penetre, manter o calor do homem concentrado, restringir a perda de calor para o ambiente e bloquear o vento que sopra, trazendo o frio. Sétima questão aqui. Nessa sétima questão aqui, ele pede a quantidade de calor, ok? Que o corpo aqui vai perder, no caso, para usar a fórmula aqui do fluxo de calor, o que é a quantidade de calor, você vai precisar da variação aqui, ó, do tempo, ok? Para encontrar essa variação do tempo, você já tem aqui, deu que é 1 hora, eu já deixei em segundos, ó, 3.600 segundos, ok?
mas você vai precisar do fluxo de calor. Então, você antes vai ter que usar aqui a lei de Fourier, ok? Ó, fluxo de calor, coeficiente eu deixei aqui, variação da temperatura 35 graus Celsius. A espessura ele deu aqui, ó, são esses 2 centímetros, ok? E essa área, pessoal, essa área tem que tomar cuidado. Ele diz que a área aqui, ó, metro quadrado por metro quadrado, ok? Significa que é 1 metro quadrado. Como você vai usar em centímetro quadrado, você vai ter que fazer essa conversão. Mas lembra, como é uma conversão de área, você não vai multiplicar só por 100, você vai multiplicar por 10.000, ok? Oitava questão. No inverno usamos agasalhos porque agasalho é um isolante térmico, né? Isso é qual vai ser a função dele, ok? O que é que ele vai fazer aqui com o nosso corpo. Nona questão aqui é uma questão que fala sobre brisa marítima e terrestre, que é uma questão do Enem também, está dentro do processo que a gente viu lá de brisa marítima e brisa terrestre. Décima questão, transmissão de calor por convecção só é possível por convecção, só é possível em quais meios aqui, ou em qual meio, não é isso? E na 11ª questão, ele fala de uma situação aqui, ó, a panela com água está sendo aquecida no fogão, o calor da chama se transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com essa parede, ele fala aqui que está em contato com a parede, e daí para o restante da água. Na ordem desta descrição, o calor se transmitiu predominantemente por... São dois processos aí, não é isso? A panela está lá no fogo, a chama está em contato, ok? Com a estrutura da panela. E depois esse calor também vai ser transmitido para o líquido que está dentro da panela, que é a água, não é isso? Então, quais são os dois processos aí? Propagação de calor utilizado. Pronto, pessoal, essa aqui vai ser a nossa revisão. Revisando aqui o conteúdo de processo de propagação de calor, não é isso? Condução, convecção e radiação. Eu não coloquei aqui questões de SSA, mas cai bastante no SSA também. A gente tinha trabalhado quando a gente vê essas aulas aqui, essas questões. E a gente vê também na aula, lá no final do ano, uma revisão geral do SSA. Então, para relembrar, eu coloquei algumas do Enem. É um assunto que cai bastante, teórico, né? E cai bastante aqui, Enem e SSA, ok? Parte de cálculo aqui. Nesses processos de propagação de calor, fica por conta da condução térmica aqui do fluxo de calor, ok? Usando a forma do fluxo ou a lei de Fourier. Então é isso, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida aqui, pode entrar em contato comigo, mesmo quem tiver... Quem já viu as aulas anteriores nesse conteúdo, mas às vezes esquece alguma coisinha, ok? Eu fiz uma explicação aqui um pouquinho rápida para a aula não ficar muito longa, como eu já falei, ok? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Lembrando que na próxima semana, quem voltar para a escola, vamos estar nos revendo nisso e podemos fazer de forma presencial, que vai ser bem melhor. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula.